Você já sentiu que suas próprias emoções parecem um labirinto do qual não consegue sair? A insegurança, o medo de perder o controle ou a constante preocupação com a opinião alheia podem tornar cada dia mais pesado. Mas e se eu dissesse que existe uma maneira de recuperar equilíbrio, fortalecer a autoestima e construir relacionamentos mais saudáveis, sem se tornar insensível ou distante? O desapego emocional é exatamente isso. Aprender a sentir com consciência, a observar as emoções sem se deixar dominar por elas e a agir a partir de clareza, não do medo. Ao longo deste vídeo, você vai descobrir caminhos práticos para cultivar resiliência, autonomia e confiança pessoal. Com técnicas de mindfulness, gratidão, meditação e reflexões sobre relacionamentos, trabalho e família, será possível transformar a maneira como você lida com suas emoções. O desapego emocional não é um convite para se desligar da vida, mas para vivê-la de forma plena, com leveza e presença. Prepare-se para entender que soltar não é perder, e que a verdadeira segurança interior nasce quando você aprende a confiar em si mesmo e no fluxo natural da vida. O que é o desapego emocional? O desapego emocional é como abrir as janelas de um quarto cheio de ar pesado para deixar a brisa entrar. Ele não significa negar ou reprimir emoções. Pelo contrário, trata-se de reconhecê-las com clareza e não permitir que cada oscilação interna dite suas decisões. Para quem sente insegurança, esse conceito é libertador. É como aprender a respirar fora do turbilhão, enxergando os sentimentos sem ser engolido por eles. A prática desse desapego traz equilíbrio ao cotidiano, porque você passa a responder às situações, em vez de reagir automaticamente. Quando isso acontece, nasce uma sensação de autonomia. Você não está mais à mercê do que sente ou do que os outros esperam. A autoestima cresce de forma orgânica, porque você deixa de se definir pelos altos e baixos do momento. Essa mudança não é um corte brusco, mas um caminho de resiliência e aprendizado contínuo. Cada pequena vitória reforça a confiança pessoal, mostrando que a liberdade emocional é uma construção diária. Viver o desapego emocional também é um exercício de mindfulness, observar pensamentos e emoções sem julgá-los nem se apegar a eles. Imagine estar em um parque, vendo pessoas passarem, algumas agradáveis, outras nem tanto. Você as nota, mas não corre atrás de cada uma. Assim funciona com os sentimentos. Você os vê, acolhe, mas não precisa segui-los cegamente. Essa prática, além de reduzir a insegurança, amplia sua capacidade de gratidão pelo presente, porque liberta a mente do peso de controlar tudo. O desapego, portanto, é mais que uma técnica. É uma postura de vida que promove equilíbrio e resiliência diante dos desafios. Ao adotá-lo, você constrói relacionamentos mais saudáveis e uma base emocional sólida para enfrentar situações imprevisíveis sem perder seu centro. E o mais curioso é que, ao desapegar, você descobre que sua força interior sempre esteve ali, esperando ser cultivada. Desapego não é indiferença. Um dos maiores receios de quem ouve falar em desapego é parecer frio, distante ou até desumano. Mas desapegar não é desligar o coração, é justamente aprender a sentir com equilíbrio, sem deixar que cada emoção tome conta de todo o seu ser. Indiferença é ausência, é virar o rosto para não ver, enquanto desapego é presença serena, é estar ali sem se afogar. Para quem lida com insegurança, essa diferença é crucial. Não se trata de se tornar insensível, mas de criar um espaço interno onde as emoções possam passar sem tumultuar tudo. Esse espaço favorece a resiliência, porque você consegue agir com clareza, mesmo quando o coração está acelerado. É como ouvir uma música triste sem precisar repetir o refrão o dia inteiro. Você aprecia, sente, mas não se prende. Com essa atitude, sua autoestima se fortalece, porque você se reconhece como alguém capaz de lidar com sentimentos profundos sem se perder neles. Desapegar, portanto, é uma forma de autonomia emocional. Significa estar disponível para amar, se relacionar e cuidar, mas sem se tornar refém do medo de perder ou de não corresponder às expectativas. A prática constante de mindfulness ajuda muito nesse processo, pois ensina a observar o que surge dentro de você com gratidão e sem julgamento. Para quem teme que desapegar seja sinônimo de esfriar, vale experimentar pequenas ações. Por exemplo, ao ouvir uma crítica, respire fundo antes de reagir. Ao sentir ciúme, reconheça o sentimento sem transformá-lo em acusação. Aos poucos, percebe-se que desapego não é cortar laços, mas fortalecer conexões mais autênticas e maduras. Essa postura reduz a insegurança e traz um equilíbrio poderoso para os relacionamentos, porque você deixa de buscar no outro a validação que já constrói dentro de si. A ciência do desapego.
Quando falamos em desapego emocional, não estamos diante de algo místico ou inalcançável. A ciência por trás disso. O cérebro, com seu córtex pré-frontal, responsável pelo raciocínio e autocontrole, e o sistema límbico, centro das emoções, mostra como podemos treinar nossa mente para responder com mais equilíbrio. Para quem sente insegurança, essa explicação é um alívio. Não se trata de fraqueza ou falta de sentimento, mas de neuroplasticidade, ou seja, a capacidade do cérebro de se adaptar e criar novos caminhos. A prática do desapego fortalece regiões cerebrais ligadas à resiliência, tornando mais fácil lidar com críticas, frustrações e perdas. É como se estivéssemos construindo um músculo interno. A cada exercício de autocontrole, sua autonomia emocional cresce. Esse entendimento ajuda a aumentar a autoestima, porque mostra que é possível aprender e evoluir. Ninguém nasce pronto. Além disso, estudos em psicologia positiva revelam que hábitos como mindfulness, respiração consciente e gratidão modificam padrões mentais, reduzindo a ansiedade e ampliando a sensação de bem-estar. Imagine praticar, todos os dias, alguns minutos de respiração profunda. Você acalma o sistema nervoso, diminui a reatividade emocional e cria espaço para refletir antes de agir. Para quem lida com insegurança, essa simples rotina já promove equilíbrio. Ler livros como O Poder do Hábito de Charles Duhigg ou Atenção Plena de Mark Williams pode ajudar a compreender e aplicar esses mecanismos. O desapego, nesse contexto, é quase uma ferramenta científica de autocuidado, e cada pequeno passo contribui para relacionamentos mais saudáveis e uma vida emocional mais estável. Quando percebemos isso, o desapego deixa de parecer um sacrifício e se torna um caminho lógico para a liberdade interior. Benefícios do desapego emocional. O desapego emocional oferece ganhos que vão muito além do controle momentâneo das emoções. Quem pratica regularmente percebe clareza mental, maior resiliência e relacionamentos mais autênticos. Para quem sente insegurança, o benefício é duplo. Você deixa de se sentir refém das circunstâncias e passa a perceber que tem poder sobre suas próprias escolhas. Imagine receber uma crítica ou enfrentar um conflito sem se abalar. Essa sensação de domínio interno é libertadora. Além disso, o desapego permite que você viva com mais equilíbrio, evitando sobrecargas emocionais e desgaste desnecessário. Ele fortalece a autoestima, pois você aprende a se valorizar sem depender da aprovação alheia. Cada situação difícil se transforma em oportunidade de aprendizado, fortalecendo a autonomia e a confiança pessoal. Pequenos exercícios diários, como pausar antes de reagir ou refletir sobre emoções sentidas, ajudam a consolidar esses benefícios. Outro efeito poderoso do desapego é a construção de relações mais saudáveis. Quando você se conecta sem se apegar de forma excessiva, cria espaço para reciprocidade genuína e evita desgastes por expectativas irreais. Para quem teme perder controle ou ser rejeitado, o desapego é um antídoto. Ao soltar o excesso de tensão, você se aproxima de um convívio mais leve e gratificante. A prática de gratidão reforça essa percepção, mostrando que sempre há algo a valorizar, mesmo nas perdas. A resiliência aumenta, porque cada desafio emocional deixa de ser um fardo e passa a ser um treino de equilíbrio. Com o tempo, você percebe que desapegar não significa perder, mas ganhar clareza, liberdade e a capacidade de viver o presente de maneira mais plena. É uma mudança silenciosa, porém transformadora, que se reflete em todas as áreas da vida. Desapego e autoestima. Desapegar das críticas internas e das expectativas externas é um passo essencial para construir uma autoestima sólida. Muitas vezes, quem enfrenta insegurança se vê preso a julgamentos alheios ou a voz interna que não para de cobrar perfeição. O desapego permite enxergar essas críticas sem que elas definam seu valor. Ao perceber que não é necessário corresponder a padrões para se sentir importante, você descobre uma liberdade genuína. Essa autonomia emocional fortalece a confiança pessoal e cria uma sensação de equilíbrio, porque você passa a decidir o que absorver e o que deixar passar. É um processo gradual. Cada situação em que você pratica desapego contribui para uma autoimagem mais resiliente e autêntica. A experiência mostra que pessoas que cultivam desapego se tornam menos vulneráveis à insegurança e mais abertas a novas oportunidades. Além disso, o desapego ajuda a lidar com emoções difíceis sem se julgar. Quando você enfrenta frustrações ou rejeições, não se deixa afogar pelo peso delas. Observa, sente e segue em frente. Isso não apenas reduz a ansiedade, mas reforça a autoestima, porque você percebe que é capaz de sobreviver às tempestades emocionais.
Práticas como journaling, meditação guiada e autoafirmações ajudam a internalizar esse processo, tornando-o mais natural e eficaz. É como aprender a caminhar sem se apoiar constantemente nas opiniões dos outros, construindo força e resiliência a cada passo. Com o tempo, o desapego se torna um aliado poderoso, mostrando que a autoestima verdadeira nasce de dentro e que confiar em si mesmo é o caminho mais seguro para relações e escolhas mais saudáveis. Técnicas de meditação para o desapego. A meditação é uma ferramenta poderosa para praticar desapego emocional, especialmente para quem sente insegurança ou dificuldade em lidar com emoções intensas. Técnicas como mindfulness, respiração consciente e body scan permitem observar os sentimentos sem se prender a eles. Imagine sentar alguns minutos por dia, fechar os olhos e simplesmente notar cada pensamento e sensação surgindo, como nuvens passando pelo céu. Esse simples ato já cria espaço interno, reduz sobrecarga emocional e fortalece a resiliência. Journaling, ou escrever sobre suas experiências emocionais, também auxilia. Colocar no papel medos, desejos e frustrações permite enxergar padrões e liberar o que não serve mais. Com meditações guiadas, você pode aprofundar essa prática, aprendendo a soltar pensamentos repetitivos e cultivar equilíbrio. Além disso, essas técnicas ensinam que é possível manter-se inteiro mesmo ao soltar o excesso emocional. Para quem teme perder o fio das próprias emoções, a meditação mostra que não há necessidade de controle total, basta observar e aceitar. Comece com 5 minutos por dia, aumentando gradualmente, ou experimente apps como Headspace ou Calm para orientação prática. A gratidão, incluída na rotina de meditação, reforça a percepção do presente e suaviza perdas, tornando o desapego mais leve. Com consistência, você percebe que emoções não ditam mais cada ação, você responde com clareza, cultivando autonomia e fortalecendo a autoestima. Assim, a prática meditativa não apenas acalma, mas também transforma o modo como você se relaciona consigo mesmo e com os outros. Desapego nos relacionamentos amorosos. No campo amoroso, o desapego é frequentemente mal compreendido. Muitas pessoas confundem desapegar com frieza ou desinteresse, mas, na verdade, é uma forma de respeitar o espaço do outro sem perder a própria autonomia. Para quem sente insegurança, essa prática é libertadora. Você aprende que amar não significa controlar, mas acompanhar e apoiar de maneira equilibrada. Um relacionamento maduro nasce justamente dessa liberdade emocional, onde cada parceiro mantém sua individualidade enquanto compartilha momentos de conexão. O desapego permite apreciar a companhia do outro sem se tornar dependente de validação constante, reduzindo ciúmes e cobranças. A resiliência emocional aumenta, e as decisões passam a ser guiadas por clareza e não por medo. Práticas simples ajudam a desenvolver esse desapego, estabelecer limites saudáveis, dedicar tempo a si mesmo e cultivar hobbies individuais. Mindfulness e reflexão sobre emoções durante conflitos podem transformar discussões em aprendizados, em vez de fontes de insegurança. Além disso, a gratidão no dia a dia fortalece a relação, destacando o que é positivo em vez de se prender a pequenas frustrações. Ao desapegar, você descobre que a autonomia emocional não afasta, mas aproxima, permitindo que o amor se manifeste de forma genuína e equilibrada. No fim, é justamente essa confiança interior que torna o vínculo mais forte, seguro e satisfatório para ambos. Desapego nas relações familiares. Nas relações familiares, o desapego é uma habilidade delicada, mas essencial para quem busca equilíbrio emocional. Reconhecer que cada familiar tem seu próprio caminho ajuda a reduzir expectativas e conflitos desnecessários. Para quem lida com insegurança, isso significa compreender que o amor não se mede pelo controle ou pela aprovação constante, mas pelo respeito e liberdade concedidos. Ao desapegar, você passa a se relacionar com mais empatia e paciência, sem carregar o peso de tentar corrigir ou moldar os outros. Esse movimento fortalece a resiliência emocional, pois ensina que nem tudo depende de você e que o relacionamento saudável é construído com respeito mútuo. Além disso, cultivar o desapego dentro da família melhora a autoestima e a sensação de autonomia. É possível apoiar, estar presente e valorizar os momentos juntos sem se perder em cobranças ou medos de rejeição. Técnicas de mindfulness, gratidão e comunicação clara são aliadas poderosas nesse processo, ajudando a observar sentimentos sem julgamento. Pequenos atos, como ouvir sem interromper ou aceitar escolhas diferentes, podem transformar completamente a dinâmica familiar. Com o tempo, a prática do desapego traz tranquilidade e equilíbrio,
tornando os laços mais genuínos e duradouros. Dessa forma, você aprende que soltar expectativas não significa enfraquecer o vínculo, mas fortalecer o amor que realmente importa. Desapego no trabalho. No ambiente profissional, o desapego é um aliado poderoso para quem deseja manter equilíbrio emocional e produtividade. Separar sentimentos das situações do trabalho ajuda a lidar com críticas, cobranças e desafios sem se sentir diminuído ou inseguro. Para quem tende a internalizar falhas, essa prática cria autonomia. Você aprende a avaliar feedbacks de forma construtiva, sem que eles impactem sua autoestima. Além disso, o desapego contribui para a resiliência, permitindo reagir com calma em momentos de pressão ou mudanças inesperadas. Com essa postura, é possível focar naquilo que realmente depende de você, evitando desgaste emocional desnecessário. A prática contínua reduz a ansiedade e promove clareza na tomada de decisões, beneficiando não só a vida profissional, mas também a pessoal. Técnicas simples podem ajudar a cultivar desapego no trabalho. Pausar antes de responder e-mails, estabelecer limites claros entre vida profissional e pessoal, e praticar mindfulness durante pausas curtas. A gratidão diária, ao reconhecer pequenas conquistas e aprendizados, reforça o equilíbrio emocional e diminui o impacto de frustrações. Para quem sente insegurança diante de comparações ou competição, desapegar significa perceber que o crescimento é pessoal e não precisa ser medido pelos outros. Com o tempo, essa postura aumenta a confiança interna, fortalece relacionamentos profissionais e cria um ambiente mais saudável. Assim, o desapego não apenas protege sua saúde mental, mas também potencializa resultados e bem-estar. Desapego nas amizades. O desapego nas amizades não significa cortar laços ou se distanciar das pessoas, mas sim identificar relações saudáveis e ajustar expectativas sem criar dependências emocionais. Para quem enfrenta insegurança, isso é um verdadeiro alívio. Você aprende que amizades podem mudar e evoluir sem que isso seja interpretado como rejeição pessoal. Praticar o desapego permite que cada vínculo seja mais autêntico, baseado em respeito mútuo e liberdade, ao invés de cobranças e medos. Com isso, a resiliência emocional se fortalece, pois você passa a aceitar transformações naturais nas relações sem se sentir ameaçado ou abandonado. Além disso, a clareza sobre suas próprias necessidades facilita a construção de amizades mais duradouras e equilibradas. Práticas como mindfulness, comunicação aberta e gratidão podem auxiliar nesse processo, ajudando a observar sentimentos sem julgá-los ou reagir impulsivamente. É possível manter contato e carinho, mas sem depender da presença ou aprovação constante do outro. Para quem sente insegurança, essa postura ensina que o valor das amizades não está em controlar o outro, mas em compartilhar momentos e apoio genuíno. Ajustar expectativas reduz frustrações e promove relacionamentos mais leves e satisfatórios. No fim, o desapego nas amizades fortalece a autonomia, a autoestima e a capacidade de desfrutar de conexões humanas de forma plena e consciente, sem sufocar nem se sentir sufocado. Gratidão como aliada do desapego. A gratidão é uma ferramenta poderosa que torna o processo de desapego mais leve e significativo. Ao focar no que já temos e no que é positivo em nossas vidas, reduzimos o medo de perder e a ansiedade sobre o futuro. Para quem enfrenta insegurança, a prática diária de gratidão ajuda a perceber que cada experiência, mesmo as desafiadoras, traz aprendizado e crescimento. Notar pequenas conquistas, gestos de afeto ou momentos de alegria permite cultivar um estado mental equilibrado, reforçando autoestima e resiliência. A gratidão transforma a percepção do presente, fazendo com que o desapego não seja encarado como perda, mas como uma oportunidade de ganhar clareza e liberdade. Práticas simples, como manter um diário de gratidão ou refletir sobre 3 coisas boas do dia antes de dormir, já trazem impacto profundo. Mindfulness integrado à gratidão aumenta a consciência emocional, permitindo que cada emoção seja observada sem apego. No contexto de relacionamentos, agradecer fortalece vínculos, mostrando apreciação sem dependência ou cobrança. Para quem sente insegurança ao se desapegar, esse enfoque ajuda a reconhecer ganhos e aprendizagens ao invés de focar no que se deixou para trás. Com o tempo, a gratidão e o desapego caminham juntos, promovendo equilíbrio emocional, autonomia e uma vida mais plena e consciente. Superando a resistência ao desapego. O medo do desconhecido e a sensação de perda são naturais quando tentamos desapegar, especialmente para quem enfrenta insegurança. Resistir ao desapego é comum, porque a mente tende a se apegar ao familiar, mesmo que ele cause sofrimento. A chave está em começar devagar,
aplicando o conceito em situações pequenas e seguras. Por exemplo, liberar expectativas irreais sobre tarefas ou pessoas próximas pode ser o primeiro passo. Cada pequena vitória fortalece a resiliência emocional e a autoestima, mostrando que é possível soltar sem se perder. Essa prática gradual permite perceber benefícios concretos, tornando o processo mais acessível e menos intimidador. Ao enfrentar a resistência com paciência, você descobre autonomia e confiança pessoal que antes pareciam distantes. Buscar apoio também facilita a superação da resistência. Conversar com amigos, mentores ou participar de grupos de desenvolvimento pessoal ajuda a observar o desapego de maneira prática e encorajadora. Técnicas de mindfulness e meditação auxiliam a observar pensamentos e emoções sem se prender a eles, reduzindo a insegurança. Além disso, manter um diário de reflexões sobre pequenas conquistas reforça a sensação de progresso. Entender que cada passo, mesmo pequeno, já é um avanço transforma o desapego em aprendizado contínuo. Com prática constante, o que antes parecia assustador torna-se natural, trazendo equilíbrio, liberdade emocional e clareza para lidar com desafios e relacionamentos de forma mais saudável. Desapego e saúde mental. Praticar desapego emocional impacta diretamente a saúde mental, reduzindo ansiedade, estresse e expectativas excessivas. Para quem se sente sobrecarregado, essa prática oferece um espaço de respiro, permitindo lidar com desafios sem se afogar nas emoções. O desapego ajuda a observar sentimentos sem julgamento, promovendo equilíbrio e clareza. Ao soltar o que não é essencial, você cria uma base sólida para enfrentar adversidades com resiliência, fortalecendo a autoestima e a autonomia. A prática constante, mesmo que em pequenas doses diárias, mostra que é possível manter o controle interno sem controlar tudo ao redor. É um convite a viver com mais leveza, valorizando o presente em vez de se prender ao passado ou se angustiar com o futuro. Além disso, técnicas de mindfulness, journaling e meditação potencializam os efeitos positivos do desapego sobre a mente. Reconhecer e aceitar emoções sem se identificar completamente com elas diminui padrões de pensamento negativos e reforça o bem-estar psicológico. Para quem enfrenta insegurança, o desapego se torna uma ferramenta para lidar com críticas, rejeições e mudanças inesperadas, fortalecendo a resiliência emocional. Ao integrar gratidão e reflexão na rotina, cada dia se transforma em oportunidade de aprendizado e crescimento interior. Com o tempo, essa prática cria uma sensação de liberdade e equilíbrio, tornando a saúde mental mais estável e sustentável, mesmo diante das inevitáveis turbulências da vida. Chegou o momento de refletir. Quais emoções você tem segurado sem necessidade? Que situações ou relações poderiam se tornar mais leves se você aprendesse a desapegar? O desapego emocional é um convite à liberdade interior, à construção de autoestima sólida e ao fortalecimento da resiliência. Cada pequena prática de mindfulness, gratidão ou reflexão sobre sentimentos é um passo para se tornar mais autônomo e seguro, mesmo diante de desafios inesperados. Ao aplicar esses conceitos no trabalho, nas amizades, na família e nos relacionamentos amorosos, você percebe que soltar não é perder, mas ganhar clareza e equilíbrio. Que tal começar hoje mesmo? Experimente reservar alguns minutos para observar suas emoções sem julgamento ou escrever 3 coisas pelas quais é grato. Sinta o impacto do desapego em sua vida e perceba a diferença na forma como você lida com insegurança e relacionamentos. E para continuar crescendo e aprofundando esses aprendizados, inscreva-se no canal e ative as notificações, garantindo acesso a mais conteúdos que ajudarão você a fortalecer a confiança pessoal e viver de forma mais plena. O caminho para a liberdade emocional está ao seu alcance, basta dar o primeiro passo.